E olhando a sua trajetória, a gente vê que você tinha os elementos daquela época, aquilo que você conseguia enxergar. Eu gosto de brincar, fazer analogia com um quarto grande e escuro. A vida é um grande quarto, grande e escuro. E você tem na sua mão uma lanterna, né? Você consegue enxergar ali ao seu redor e aquilo te permite, né, tomar uma decisão com base naquilo que é melhor. Enfim, você toma uma decisão, vai para o ponto, sai do ponto A, vai para o ponto B. E quando você está no ponto B, você consegue enxergar um pouco mais à frente e começa a toma outra decisão e tudo mais, e a coisa vai rolando por aí. Essa impressão que eu tive, olhando o seu discurso, né? O sucesso vem daí também, de pequenas decisões que te levam a algum lugar, ou você também teve uma questão de visão de longo prazo? Como é que foi para você? Cara, essa outra pergunta muito legal, porque assim, eu acho muito pouco provável quem consegue prever o mundo, sabe? É igual forecast. Uhum, Prever amanhã é fácil. uhum, 5 anos. sim. Né? Então, só que eu gosto de falar que a gente precisa ter um senso de direção, né? Com 30 anos, não dava pra mim, não é que não dava, por você, mas sendo mais realista, assim, muito pouco provável que eu fosse virar médico. Né? Não faz sentido, seria uma outra rota, um outro caminho. Agora, dentro das opções que eu tenho uma direção. Então, para mim, sempre teve muito mais vinculado a ter uma direção. Então, para dirigir 10 mil quilômetros, a gente vai enxergar os mesmos 1,5. É uma estradinha ali. Então, eu focava muito nisso com uma ideia de longo prazo. Qual era a minha ideia de longo prazo? Gerar receita. Eu queria conhecer todos os continentes. Era um desejo que eu tinha, de poder viajar, poder ter muito mais condições de fazer coisas que eu gostaria. E, então, eu pensava assim, bom, o que eu posso fazer hoje? Porque eu acho que muitas vezes, quando as pessoas pensam no longo prazo, elas sentem pânico. Porque é como você está comentando o quarto escuro. Assim, ó, eu tô apontando a lanterna para lá, eu sei que é meio naquela direção. Cara, deu 10 metros, eu não tô vendo nada. Medo do desconhecido. E não tô. Né? Eu tô vendo aqui, agora o que eu posso fazer aqui? Porque se eu me preocupar com muito longe, eventualmente, claro que é importante você pensar o que você quer, mas eu deixo de ver o aqui e o agora, eu deixo de ver as oportunidades que estão na mesa agora. Quais são essas oportunidades que já estão aí? São essas, né, que eu já preciso pegar agora. Né? Legal você ter comentado, né, com relação ao momento presente, né, e com relação a estado de ansiedade, né? As pessoas, uma das principais doenças modernas é a ansiedade, né? Todo mundo é ansioso e tudo mais. E uma vez conversando com um psicólogo, ele falou, o estado de ansiedade, ele é causado, não causado, mas tem uma correlação muito forte com você estar num momento que não é o presente. E quando você está num momento que não é o presente, lá no futuro, um futuro remoto, esse futuro remoto ele pode ser N coisas, né? E isso causa incerteza e essas N coisas você começa a pensar nessas N coisas e começa a pular de uma para outra, teu cérebro não para, né? E isso causa uma estafa mental, causa indecisão, causa paralisação. Você não faz nada. Muitas pessoas não fazem nada porque vivem no estado de ansiedade, vivem no futuro. Quando você aceita a realidade tal como ela se apresenta hoje, né, no momento presente, as possibilidades são muito menores, né? Você tem condição de racionalizar e escolher com muito mais precisão, né? Então, trazer para o momento presente elimina a ansiedade e te permite tomar decisões que realmente vão te levar para frente, né? Vão te fazer dar o próximo passo, que é aquele passo que você precisa para o momento, né? Excelente. Não, e você está falando assim, é tão forte, é tão importante, porque assim, ó, eu me dei conta que existem sentimentos que eles têm lugar no tempo. Por exemplo, ninguém é triste do futuro, você é ansioso. A tristeza é só do passado. Ninguém tem raiva nem no passado nem no futuro, só no presente. Então, quando você passa a reconhecer as coisas que você sente como você sente, você começa a identificar, cara, onde eu tô? Eu tô aqui, eu tô lá, eu tô aqui. Porque assim, o passado, a gente tem que usar ele para aprender, né? O que eu fiz, eu posso fazer melhor. No futuro, pô, é legal eu planejar, ter uma ideia de para onde eu quero ir, porque senão eu fico louco, né? Preciso ter uma direção. Mas mais que isso, o que eu tô fazendo agora para construir aquilo que eu preciso, né? Mas assim, eventualmente alguém pode pensar de forma equivocada que eu sou um cara muito tranquilo, muito pelo contrário. Só para você ter uma ideia, é uma brincadeira, né? Eu
a meditação foi tão importante para mim, eu pratiquei meditação tanto tempo que eu dei aula de meditação 5 anos, né? Eu falei assim, eu preciso ficar bom nesse negócio, porque eu precisava de paz de espírito, né? Sim, pra você controlar o teu interior. Especialmente quando a gente fala de mercado financeiro, porque você usou uma outra palavra apreciada pelos matemáticos e estatísticos, que é incerteza, né? Cara, não tem certeza de absolutamente nada. A gente volta pra incerteza, volta pra ansiedade, que é onde paralisa todo mundo sai fazendo merda no mercado financeiro, né? Exato. Especialmente os novos, né? O pessoal que entrou agora não tá tão acostumado com esse ambiente, né? Então, um dos soft skills mais importantes que a gente precisa desenvolver ao longo da vida, e esse eu diria que sem dúvida nenhuma, ele deve ter um tempo de relevância do que a gente cuida, é a maturidade, é o emocional. Isso absolutamente para qualquer coisa, né? Porque, especialmente na vida profissional, nada é pessoal. Nada é pessoal. Né? Quando a gente começa a tomar todas essas coisas como pessoais, né? Fez para mim, é para mim. Parece até que o mercado financeiro reagiu para mim, né? Foi no meu stop e voltou. Sensacional. Exatamente. Então, ter essa envergadura emocional. E aí, tem uma coisa que a gente negligencia muito aqui no Brasil também, em comparação, eu vejo, assim, eu trabalho com vários países, vários lugares, de Israel, depois vou conectar um pouco com essa história também, mas assim, disciplina, cara. Disciplina é um talento. As pessoas, elas estão muito preocupadas em entender genialidade. Aqui no Brasil, a gente adora o gênio, né? O Neymar é o gênio jogando bola, o Pelé foi um gênio jogando bola. A gente dá um mega de um valor para genialidade. E quando eu vou, por exemplo, para a cultura japonesa, é outro modelo. Inclusive, na cultura japonesa, se eu tenho o gênio e o cara do esforço, o esforço é mais bem visto. Sim, isso é interessante. Cultural mesmo. Atribui uma relevância muito grande a isso. Por quê? E mais que isso, inclusive tem uma escritora, escreveu um livro que eu acho muito legal, principalmente para quem tem filho, chamado Garra. Ela diz o seguinte, quando você elogia a inteligência de alguém e essa pessoa falha, ela às vezes fica com medo de fazer de novo porque ela vai parecer não tão inteligente. Quando você elogia o esforço, quando o esforço é recompensado, não importa o resultado, né? Não que o resultado não seja importante, mas assim, cara, eu dei o meu melhor. Eu não tentei, eu fiz. Né? Isso me gera a recompensa que eu preciso para fazer de novo. Para fazer de novo. Para fazer de novo. E aí ter a perseverança, né? E aí, assim, a persistência, né? Nesse caso, né? A disciplina, né? É uma fábrica de gênios. Né? É uma fábrica de gênios. Porque, assim, com um passo de cada vez, na direção certa, você consegue subir escadarias enormes. Né? Então, é basicamente isso. Inclusive, assim, você comentou do Steve Jobs, ele diz que os 2 melhores livros dele, que ele gostava muito, um era a Autobiografia de um Yogi, você vê, não tem nada a ver com tecnologia, e um outro livro era A Mente Zen, Mente de Principiante. E o monge que escreveu esse livro, ele tem uma chamada no livro que diz o seguinte, assim, a mente de principiante aceita tudo. A mente do especialista não, ela já é limitada por natureza. Né? Então, parte do que a gente está falando aqui, assim, cara, eu tô pronto para aceitar o que tem e trabalhar em cima do que tem. Né? Porque se a gente esperar a condição ideal, o momento ideal, ele eventualmente não vai chegar, né? Exato. Legal, deixa eu fazer voltar para o ponto lá de Israel, claro. Mais especificamente, assim, a gente está falando de maturidade pessoal para tomada de decisão. E você vinha numa trajetória ascendente no mundo corporativo. Né? É uma maneira de ficar rico também, você vai aumentando a sua renda e tal, enfim, mas a gente sabe que o mundo corporativo, dá para ficar rico só no mundo corporativo? Dá. Não dá para você ficar super rico, mas dá para você ficar rico, dá para ter uma boa vida. Né?